Olá pessoal, tudo bem? Me chamo David Pereira e estou professor no curso de Engenharia Civil, Departamento de Transportes, da Universidade Federal de Santa Maria. E estamos agora iniciando um grande grupo de videoaulas em que trataremos inicialmente da parte introdutória aos pavimentos de concreto, que será alvo então de uma série de conteúdos e blocos em que tentaremos chegar até a condição de estarmos aptos ao dimensionamento dessas importantes estruturas e alternativas para pavimentação. Bom, como referências bibliográficas básicas, eu apontaria essas três referências. Existe um livro publicado em 2009 pelo professor José Tadeu Balbo, talvez seja a pessoa que mais se debruçou sobre o estudo de pavimentos de concreto aqui no Brasil, da onde eu tiro muitas das referências que nós vamos empregar nas próximas videoaulas. O engenheiro Márcio Pita escreveu esse estudo técnico ET97, onde ele apresenta como se fosse uma tradução do método de dimensionamento da PCA, da Portland Cement Association dos Estados Unidos, e que foi documento base para a parte de dimensionamento de pavimentos de concreto contidos nessa publicação do IPR, do Instituto de Pesquisas Rodoviárias do DENIT, publicação 714. Então essas são as referências bibliográficas básicas, assim, para nós iniciarmos de maneira bastante consolidada o estudo de pavimentos de concreto. As videoaulas relativas à parte introdutória aos pavimentos de concreto serão em número de 4, sendo essa primeira a parte de históricos e generalidades. Depois nós vamos tratar numa videoaula específica aspectos estruturais. Na terceira videoaula da parte introdutória deste conteúdo, nós vamos avançar e verificar como que foi a evolução do método de dimensionamento que hoje está preconizado pelo DENIT, está indicado pelo DENIT, que tem sua origem no método da PCA 1984. E por fim, nós vamos ver alguns aspectos construtivos dos pavimentos de concreto, de tal sorte que com essas 4 videoaulas nós iremos conseguir então ter uma noção bastante interessante e mínima necessária ao dimensionamento dos nossos pavimentos de concreto. Iniciando pelo apanhado histórico desse tipo de pavimento, nós temos a primeira aplicação referenciada na literatura técnica na Escócia, no ano de 1865. Uma segunda aplicação também na Escócia em 1872, que, segundo informações, em Edimburgo ainda está em uso esse pavimento. Talvez o primeiro experimento ou primeira aplicação de maneira mais efetiva, assim, documentada, tem a data de 1892, na cidade de Bellefontaine, no Ohio, estado de Ohio, nos Estados Unidos. Que essa imagem, inclusive, tem lá um marco histórico do pavimento de concreto urbano mais antigo da América, né? Então aqui diz já alguns detalhes sobre essa avenida lá em Ohio. Aqui nós temos ainda fotos que eu obtive da internet desse pavimento em Ohio. Observem as placas de concreto aqui, né? Tem uma história, assim, que há uma licença poética também para contar como que se deu essa primeira pavimentação de concreto. A história diz que não foi um engenheiro que executou esse primeiro pavimento de concreto, que foi um farmacêutico
E esse farmacêutico, ele se debatia com o que seria o prefeito dessa cidade de Bellefontaine, no final, então, dos anos 1800, e ele reclamava que a via por onde passava, pela loja de manipulado dele lá, que seria a farmácia daquela época, ela tinha muito pó, uma vez que não havia revestimento na via, e esse pó prejudicava muito a condição de limpeza que ele precisava para poder fazer seus manipulados com sais medicinais. Cansado, então, de recorrentemente pedir ao prefeito da localidade que pavimentasse a sua via, ele resolveu tomar a iniciativa e propôs ao prefeito à época que ele pavimentasse a via na frente do seu estabelecimento e, em contrapartida, solicitou à prefeitura isenção fiscal por um determinado período. O prefeito concordou com a proposta feita por esse farmacêutico e ele fez a pavimentação dessa rua, dessa avenida que vocês estão vendo na imagem, né, a partir do emprego de concreto, né? Basicamente, a gente tinha os agregados, conforme hoje a gente tem, né, aglutinados por cimento Portland. E assim se teve a notícia do primeiro, a implantação do que viria a ser o primeiro pavimento de concreto nas Américas. Então, 1892, essa é a data. Pouco tempo depois, aproximadamente 15 anos depois, apareceu a primeira pavimentadora, conforme ilustrado nessa imagem. Na prática, essa primeira pavimentadora era uma grande betoneira, né, disposta sobre rodas metálicas, em que o sistema que fazia o processo de mistura era tocado a vapor, conforme vocês podem verificar na imagem. Então essa era a primeira pavimentadora, que na verdade era uma grande betoneira móvel, né, e que se deslocava na medida em que a frente de serviço também ia se deslocando em função da necessidade de se pavimentar algumas vias. Depois, em 1908, apareceu o primeiro sistema de formas deslizantes, que era utilizada basicamente para passeio público, para calçadas. A primeira máquina de grande porte veio em 1918. Depois, em 21, o solo-cimento começou a ser utilizado como revestimento asfáltico, e lá em 1935 ela teve a sua primeira especificação lá nos Estados Unidos, solo-cimento como revestimento. Após a Segunda Guerra Mundial, os concretos, basicamente os materiais cimentados, como brita graduada tratada com cimento, sobretudo, e solo-cimento, começaram a ser empregados como base de pavimentos, uma vez que, após a Segunda Guerra Mundial, os veículos automotores e, sobretudo, os veículos comerciais ganharam capacidade motriz para transportar e carregar maiores cargas, e essas maiores cargas demandavam estruturas mais robustas de pavimentos. E lá em 1949 apareceu a primeira pavimentadora de grande porte, agora com um sistema de formas deslizantes, análogo àquele de 1908, que até os dias atuais, obviamente com bastante avanço tecnológico, é utilizado para execução desses pavimentos de concreto de maior vulto, assim, que demandaria uma maior produtividade. À semelhança do que nós veremos no último bloco da parte introdutória aos pavimentos de concreto, em que nós trataremos especificamente do processo construtivo. No Brasil, a gente geralmente imagina que a primeira utilização teria que ter sido nos estados talvez principais em termos econômicos, como Rio de Janeiro e São Paulo, mas no Brasil, a própria Associação Brasileira de Cimento Portland
aponta como a primeira utilização em Pelotas em 1925. Nessa rua, Álvaro Chaves, quem conhece a cidade de Pelotas aqui no Rio Grande do Sul, essa rua fica próxima à Universidade Católica de Pelotas, uma região do antigo porto ali de Pelotas. Era uma via por onde passavam os bondinhos de tração animal naquela época. Então essa aqui é a foto ilustrativa desse nosso primeiro pavimento de concreto, que daqui a pouco, nós estamos no ano de 2020, daqui 5 anos completará 100 anos de vida. Observem aqui, nem sei se vocês conseguem ainda ter noção do tamanho de uma moeda de 5 centavos, mas o fato é que os agregados graúdos utilizados nesse concreto eram um pouco diferente do que tradicionalmente nós utilizamos hoje em dia para os materiais, os agregados empregados em concreto para fins de utilização em pavimentação. Eles eram um pouco mais graúdos do que os atuais. Mas essa foi a primeira utilização de um pavimento urbano aqui no Brasil. Logo na sequência, o primeiro uso expressivo, em 1926, deu-se na estrada do Caminho do Mar em São Paulo, depois a estrada de Itaipava, no Rio de Janeiro, em 1929. Nos anos 1940, na década de 1940, nós tivemos a construção de alguns aeroportos importantes, como Congonhas e Santos Dumont, com a aplicação de pavimentos de concreto. A Via Anchieta e a Anhanguera também tiveram pavimentos em concreto. E mais recentemente entre aspas, nós tivemos a Marginal do Castelo Branco, que era lá no final dos anos 2000, dos anos 1990, início dos anos 2000, a terceira perimetral na cidade de Porto Alegre, o Rodoanel em São Paulo, a Freeway, tudo isso muito próximo da primeira metade da década de 2000. E aqui em Santa Maria, nós estamos falando aqui da cidade de Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul, nós tivemos uma aplicação importante para a região e para a cidade, mais expressivamente, que é o corredor de ônibus da Rua do Acompanhamento, que ocorreu lá pelos anos de 2004, 2005, com suas últimas aplicações em 2007 e 2008, dos últimos trechos desse corredor de ônibus. A última obra aqui no estado do Rio Grande do Sul, de grande vulto, foi parte da duplicação da BR-392, que liga Rio Grande a Pelotas, com essa alternativa em pavimentação de concreto. Nós temos alguns países que são proeminentes em termos da utilização de pavimentos de concreto, como é o caso da Bélgica, que tem aproximadamente 41% da malha viária em pavimentos de concreto. A Alemanha tem 28%. Se a gente pegar os Estados Unidos, aproximadamente 34%, 35% da sua malha viária é revestida com placas de concreto. O Brasil a gente quase não tem informações, mas estima-se que próximo de 2% da malha viária só do Brasil tem a aplicação de pavimentos de concreto. Aqui no estado nós temos algumas cidades que se caracterizam pela utilização de pavimentos de concreto. A primeira cidade foi Pelotas, que teve um uso bastante difuso de pavimentos de concreto nas suas vias urbanas. Tem a Avenida Bento Gonçalves, lá em Pelotas, que tem essas placas em uso até os dias atuais. Outra cidade importante do Rio Grande do Sul é a capital, né, Porto Alegre. Nós temos muita utilização de pavimentos de concreto, muita, digo, em comparação a outras grandes cidades. Recife e o estado de Pernambuco é um estado que também se caracteriza pela utilização de pavimentos de concreto. Em relação ao emprego mundial, a gente poderia ainda trazer a Suíça como um outro país de
grande utilização de pavimentos de concreto, e na Suíça tem uma questão mais específica, porque grande parte da malha viária da Suíça, em função da região montanhosa em que o país encontra-se, existem muitos túneis, e em túneis nós temos muita aplicação de pavimentos de concreto por dois motivos. O primeiro motivo é a questão da insalubridade, que a gente deixaria essa condição confinada durante o processo construtivo, caso a alternativa em pavimentação fosse com revestimentos asfálticos. Uma vez que para compactar esses revestimentos asfálticos nós precisaríamos de uma temperatura relativamente alta, trazendo uma condição de sufocamento, assim, de extremo calor aos colaboradores que ali participariam do processo construtivo, além do que, para essas temperaturas, o próprio ligante asfáltico emana alguns gases que são extremamente prejudiciais à saúde, sobretudo num ambiente extremamente confinado como é o de um túnel. O segundo motivo pelo qual o pavimento de concreto é muito utilizado em condições mais confinadas, trata-se da operação dessa pavimentação e a possibilidade de um eventual incêndio no interior do túnel. Esse incêndio, a gente sabe que o concreto asfáltico, o ligante asfáltico, ele é inflamável, ele se alastraria de maneira bastante significativa e, como consequência desse alastramento, nós teríamos a emissão de bastante gases poluentes, por conseguinte também, trazendo então extremos prejuízos à condição segura de tráfego e à segurança das pessoas que porventura estivessem no interior desse túnel durante esse processo. Por fim, pessoal, eu queria só lembrar, porque muitas vezes há uma consideração assim, sobre quando a gente deveria utilizar um tipo de pavimento em detrimento do outro, mais especificamente colocando à frente pavimentos asfálticos com pavimentos de concreto. Por óbvio, em muitas das condições, esses pavimentos eles aparentemente competem entre si em termos de sua aplicação. Contudo, os pavimentos de concreto eles são mais aptos e tradicionalmente a gente percebe um melhor retorno financeiro da sua utilização quando nós temos um fluxo canalizado, fluxo esse que traria muita propensão à formação de trilho de rodas em concretos asfálticos com cargas elevadas, certo? E com baixas velocidades. Muitas vezes a utilização de revestimentos asfálticos e pavimentos asfálticos, sobretudo sem a introdução de bases cimentadas, demandariam espessas camadas de revestimentos asfálticos, o que quase que tornaria inviável financeiramente os pavimentos asfálticos. O que eu acho que é importante a gente deixar claro é que são alternativas que não competem entre si, em que uma apresenta características em que a outra alternativa às vezes não se mostra tão apta, quer por motivos técnicos ou por custos. Seria inimaginável para nós engenheiros indicarmos pavimentos de concreto para vias de baixo volume de tráfego. Então não há viabilidade econômica de aplicação dessas alternativas, nenhuma indicação técnica. Então é importante então a gente ter isso em mente, até para que daqui para frente a gente consiga trabalhar essas alternativas e indicar essa alternativa quando ela de fato trouxer maiores benefícios técnicos associados à economia de implantação desses pavimentos. Então essa foi a nossa primeira videoaula, em que nós trabalhamos aspectos gerais, históricos e generalidades dos pavimentos de concreto. Eu queria agradecer a atenção de todos e contar com a presença de vocês nas próximas videoaulas. Muito obrigado pela atenção, até a próxima e qualquer dúvida entre em contato pelo e-mail informado na tela. Grande abraço.